Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e nós vamos falar sobre Deus. E o tema desse vídeo é valor intrínseco. Neste tema nós vamos abordar a vida e a concepção de um dos maiores reis tão citados e respeitados tanto por judeus quanto pelos cristãos, chamado o rei Davi. Sobre sua concepção, a verdadeira história do rei Davi e os mistérios que a envolve. Se você, nesse vídeo, vamos tentar trazer a você da maneira mais clara possível por que Davi era chamado segundo o coração de Deus. Qual eram os seus méritos? Qual o grande segredo que ele tinha? E por que ele estava no campo? E por que ele era tratado como um zero à esquerda pelos seus familiares? Vamos, através da história verídica, dos fatos verídicos de Davi, tentarmos entender por que este homem foi tão importante ao ponto de que Yeshua HaMashiach sairia de sua descendência. Vamos entender por que esse homem era tão importante ao ponto que Deus disse que ele era segundo o seu coração. E qual eram esses méritos que classificavam ele como tal? Nós vamos lá entrar na história de Davi. Mas, como é de costume, nós vamos, para entrar na história de Davi, vamos ler primeiro Deuteronômio, capítulo 23 e o versículo 3. A história de Davi é uma história muito interessante. E através dos verdadeiros fatos que ocorreram, nós temos uma noção de como Davi foi sempre abençoado pelo Todo-Poderoso. Veja bem, Deuteronômio, capítulo 23, e o versículo de número 3 diz assim: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, eternamente. Motivo, porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saísse do Egito. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Esse foi um dos motivos pela qual Deus proibiu o casamento de amonitas e moabitas com filhos de Israel. Não entrar na congregação, ou seja, casar-se com os filhos de Israel. Para que você entenda melhor, a situação é da seguinte forma. Veja bem, um amonita ou um moabita não poderia que se convertesse ao judaísmo, ele não poderia de forma alguma casar com um judeu ou com uma judia. Levando em consideração que hoje tem muitos convertidos, né? E hoje não tem nem como fazer essa separação, porque a mistura de povos é muito grande. Mas acredito que naquela época os convertidos ao judaísmo eles eram bem mais raros, era bem mais pouco. Com certeza, isso é óbvio. Mas Deuteronômio está dizendo que até a 10ª geração não era permitido que se casassem um convertido, moabita, um amonita, com um judeu, um israelense nativo. E o que acontece então? Aí começa a grande questão em si, onde, vamos que dizer, começa todos os problemas de Davi, todas as dificuldades que Davi enfrentou. O nome do pai de Davi, o certo nós aprendemos na escola que nome próprio não se traduz, mas a Bíblia Sagrada, todos os nomes próprios são traduzidos para o português. Isso não é correto, todo mundo sabe, quem já estudou a alfabetização sabe que nome próprio não se traduz. Você começa a ter a matéria de, acho que em inglês, acho que lá para
para o terceiro, quarto ano. Na minha época é série, terceira, quarta série. E sempre foi explicado. O nome próprio não se traduz, se pronuncia como é. Mas isso é um detalhe. Já foi traduzido, agora, como diz por aí, agora é tarde. O nome do pai de Davi era Ishai. É traduzido em português como Jessé. Ishai de Betlehem. Ishai de Betlehem, quando eu falar Ishai, você já sabe que estou me referindo ao pai de Davi. Ishai de Betlehem, Betlehem quer dizer casa do pão. Ele era na sua, vamos traduzir que fica mais fácil até para mim pronunciar. Em Belém, a casa do pão, ele era um rabino muito respeitado, muito justo, e ele era um líder do Sinédrio, do grande Sinédrio daquela época, dos seus dias. E depois, aí tem a esposa, a mãe de Davi, que o nome da mãe de Davi não consta nas escrituras sagradas, no livro, na Bíblia Sagrada, não consta. Mas o nome dela é Nitzevet. Nitzevet é o nome da mãe de Davi. Não consta, mas ela era casada com Ishai, que é o pai de Davi, com Jessé. E depois de 7 filhos, eles se separaram. Qual o motivo da separação do pai de Davi, antes que Davi nascesse, da sua esposa? Simplesmente esta lei que eu acabei de ler agora. Deuteronômio capítulo 23, no capítulo 23, versículo 3, aquilo que eu acabei de ler agora para você, como ele era juiz, ele chegou um dia no Sinédrio e estava uma discussão a respeito disso. Agora, voltando à história para que você entenda por que estava acontecendo essa discussão, existe Ruth, a convertida que casou com Boaz, você conhece também a história, e a partir... Cadê? Veja bem, Ruth ela teve um papel muito importante, porque a partir de Ruth, as leis das conversões são criadas baseadas no livro de Ruth, para o povo de Israel. Ruth teve uma grande atuação, porque a partir de Ruth, do livro de Ruth, Israel baseou as suas leis de conversão. Boaz era o juiz da época. E Boaz disse que não haveria problema um israelita, um homem israelita, casasse com uma mulher. Por quê? Porque não se aplica, segundo a leitura e a interpretação de Boaz, não se aplicaria a lei de não saísse com água e pão para o povo de Israel. Antes alugaram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Não se aplicaria às mulheres, porque sair para dar água e pão não era serviço de mulher. Aos forasteiros não era serviço de mulher, era serviço de homens. Então Boaz, ele disse que isso não se aplicava às mulheres. Por isso ele casou-se com Ruth. Todo mundo conhece a história de Ruth. Ruth é a bisavó de Davi. Agora, uma pequena observação. Ruth era filha do rei de Moabe. Ela também era nobre, convertida ao judaísmo. Casou-se com Boaz, todos conhecem a história. Ruth tinha uma irmã chamada de... Eu anotei aqui. Orpa era o nome da irmã de Ruth. E o seu bisneto... Isso é apenas uma observação para enriquecer o nosso conhecimento. E o seu bisneto se chamava Golias. Coincidência ou não, o bisneto de Ruth chamava-se Davi. Mas vamos prosseguindo. O que causou toda a discussão do Sinédrio enquanto o pai de Davi, Ishai, o Jessé, né,
estava ali no Sinédrio discutindo a respeito das leis rabínicas. A discussão era sobre as leis rabínicas. E o que acontece é que, porque houve como se diz, essa discussão? Porque depois do casamento de Boaz, depois da noite de núpcias, Boaz morreu no outro dia. Então eles acharam muito suspeito. E acharam também que isso deveria ser um pecado que Deus havia o castigado, pois no outro dia ele havia morrido. Então, se por Deuteronômio está escrito que só poderia casar-se um israelita com um convertido de Moabe a partir da 10ª geração, isso quer dizer que o pai de Davi estaria em pecado, segundo o que eles puderam deduzir. Isso pesou na consciência de Jessé, porque Jessé era nobre, Jessé era rabino e era líder da congregação do Sinédrio. Ele era um dos líderes, ele era um homem de importância, todos conheciam e o respeitavam, por isso. Este fato pesou na consciência dele. Então ele ele percebe que, segundo o seu entendimento, ele está em pecado, pois ele é filho de uma moabita. Ele é neto de Ruth, com Boaz. Seria aí só apenas a 2ª geração. Então, segundo as escrituras, porque ele era rabino e cumpria ao pé da letra aquilo que estava escrito, ele estava em pecado, segundo a tradição. Então ele resolve separar-se da mãe de Davi. Mas ele já tinha os 7 filhos. Resolve separar-se. E passaram alguns anos separados da mãe de Davi. Mas aquilo pesava na consciência de Jessé. Então Jessé achou uma brecha para poder ter um filho legítimo, no qual pudesse ter ali o status do seu pai, porque até então ele tinha um status da sua mãe, da sua avó, Ruth, como um convertido. Esse era o status que ele tinha. Mas ele queria um status de judeu. Queria que seus filhos pudessem casar com pessoas israelenses, mulheres israelenses. Não temos a informação se algum dos filhos dele já era casado. Mas se não eram, por ele ser um homem muito justo, muito íntegro, ele advertia que não se casassem com uma israelita, mas e sim com uma convertida. Aí ele tem uma brilhante ideia. Qual foi a ideia dele? Ele tem uma serva que também é convertida. E as leis de Israel dizem que na época havia os servos, né, os escravos, diz que o servo ele só trabalha para o israelense até um período de tempo, até um determinado tempo. Depois, é obrigado o israelense dar o alvará. Não sei como é que eles chamavam, mas libertar, dar o alvará, tornar a pessoa livre, o alvará de soltura, vamos dizer assim. E aí essa pessoa poderia tornar-se realmente um israelita e casar com um israelita também, depois de ter tomado a sua liberdade. Jessé tem uma brilhante ideia. Ele tinha uma serva chamada Shiva, que também era convertida, porém era serva dele, serva da Nitzevet, que é a mãe de Davi. Ele disse, vou me casar com ela, teremos um filho, e depois eu vou colocar ela em liberdade. Aí o meu filho, ele vai ser considerado como um israelita. Ele achou essa brecha para fazer com que o seu filho fosse um verdadeiro israelita e não herdasse o status de convertido, mas sim de um verdadeiro israelita. Ele achou essa brecha, segundo a lei judaica da época. E ele contou a Shiva o que iria fazer. Shiva, por sua vez, por ser muito fiel à mãe de Davi,
por gostar dela e as duas serem muito amigas, ela contou o plano para a mãe de Davi. E o que ela faz? A mesma coisa que fizeram Lia e Rebeca. Ela disse, não, você se casa com ele e na noite nós vamos trocar e eu vou entrar no seu lugar. Porque ela contou porque ela não queria fazer isso, em respeito à sua senhora. E assim ocorreu. Na noite de núpcias, ao invés de deitar a serva com Jessé, quem se deitou foi a mãe de Davi. E ela permaneceu em silêncio até então. Ela permaneceu calada, não disse nada do que havia acontecido. Aí, nós vamos já entrar num ponto que é muito importante para o nosso ensino. Isso aqui não é só história, mas tem lições de vidas para nós. Passados certos dias, alguns meses, a barriga da mãe de Davi começou a crescer. E os seus filhos começaram a desconfiar. A nossa mãe já está separada de nosso pai há muitos anos. Desculpe. Como ela pode estar grávida? Ela traiu o nosso pai. A raiva e a ira dos filhos de Jessé contra a sua mãe foi tão grande que eles quiseram matá-la também. E ela não disse nada, ela não se defendeu, ela não explicou os motivos, ela não disse nada, ela ficou calada. E o motivo dele não ter a matado foi por causa que Jessé disse, não vamos fazer isso. Vamos deixar ela aí, deixa a criança nascer. E dali para frente começa a saga de Davi. Ele era realmente filho de Jessé, com sua mãe, que foi trocada na noite de núpcias. Ela se trocou com a sua serva, mas porém ela não disse que fez isso. Aí você começa a entender a raiva dos irmãos de Davi, porque para eles, porque a mãe de Davi não ter dito nada, para eles ele era um bastardo, filho de pecado, filho de um adultério. Aí vem a nossa primeira lição, que é: não devemos medir ninguém com a mesma régua que nos medimos. Não devemos tomar uma decisão precipitada segundo os nossos conceitos, sem saber realmente do que estava acontecendo. Quantos e quantos anos muitos pregadores e ministros do Evangelho falaram tão mal dos irmãos de Davi? Eles não sabiam da história, ninguém sabia da história. Somente a serva e a mãe de Davi que sabia dessa história. Então, de um certo modo, não aqui passando pano para a situação, mas, de um certo modo, eles tinham, segundo a lei, eles tinham a razão de odiar tanto a sua mãe por ter traído seu pai. Porque a lei dizia que essa mulher seria apedrejada. Mas aí, para que não houvesse um escândalo, Jessé disse, não, deixa ela como está, deixa ela ter a criança, não vamos fazer mal a ela nem ao menino, não faremos mal, não tiraremos a sua vida. E você sabe quanto tempo isso durou na vida de Davi e da sua mãe? Isso durou 29 anos. Porque 29 anos depois apareceu Samuel e ungiu Davi, rei de Israel. É tremenda a história de Davi. Agora você faz uma retrospectiva, o tanto que esse garoto sofreu. O tanto que ele foi humilhado. Para muitos ele era um bastardo, para muitos não, para os seus familiares ele era um bastardo. Então ele era tratado asperamente, de fato. Seus irmãos queriam a todo custo tentar matá-lo. Isso é a razão de ter enviado ele muito novo para o campo, apacentar ovelhas. E eles mandavam ele para os campos mais perigosos que existiam, onde tinha leões, onde tinha ursos. Eles mandavam ele para lá. Aí nós vemos a importância
e a segurança psicológica do rei Davi. Aí você começa a entender por que ele era segundo o coração de Deus. Não era por esse fato, não. É por atributos maiores. Atributos muito mais elevados do que nós possamos imaginar. E o detalhe, não era só a família de Davi que o desprezava. Já esquecendo desse detalhe. E para acabar de complicar a vida de Davi, ele ainda inventa de nascer ruivo. E aquele que nasce ruivo da época, nos judeus, ele é considerado como uma natureza agressiva, pois Esaú, irmão de Jacó, era ruivo, e ele era uma pessoa violenta, ele era um assassino, estuprador. Poucos conhecem a história, mas ele não era a flor que se cheira, Esaú. E era ruivo. Então todos que nasciam ruivos tinha essa má fama colocada, como era uma pessoa de atitudes violentas, umas pessoas que não podiam se confiar. Então ele cresceu em meio a isso. Não bastava todos pensarem que ele era fruto de um adultério, todos não, perdão, os seus familiares pensarem que ele era fruto de adultério. Agora, no meio da congregação de Belém, todos sabiam que ele era ruivo e era ligado à violência, pessoas ruins. E o detalhe é que todos percebiam que Jessé tratava ele com indiferença. Todos percebiam isso, que tratava os outros filhos como diferentes dele. Aí o que é que vem na mente primeiro? Não, Jessé é um homem justo, é um homem íntegro. Ele não trataria esse daí de maneira diferente dos demais filhos dele, se não houvesse um motivo. Só que ninguém sabia qual era o motivo. Então todos diziam que Jessé, ou que Davi, é uma pessoa ruim, de má inclinação, uma pessoa de temperamento violento. Vamos ver aqui um salmo de Davi, no Salmo 69. Salmo 69, o Salmo de Davi. 69. E 69. Veja aqui, são os lamentos de Davi. Salmo 69, a partir do verso 18, diz assim, aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens escondido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Na verdade, esse texto aqui no original do hebraico está escrito: puseram veneno em minha comida, por mantimento, e na minha sede deram beber vinagre. Torna-se-lhes a sua mesa diante deles, um laço, e o que é para o bem em ruína. São os lamentos de Davi. Toda uma cidade julgava Davi. Mas Davi estava ali, firme e forte. Ele tinha um valor intrínseco. Ele se autoconhecia. E o que fazia Davi ser tão forte dessa maneira? O que fazia Davi para vencer todos esses obstáculos? Quando Samuel chega para ungir Davi, todos também conhecem a história,
que chega lá o seu irmão mais velho, e Deus fala a Samuel, não olhe para a aparência, porque eu olho para dentro do que está no coração. Porque ele era um homem que tinha raiva dentro de si, ele era raivoso. E as pessoas que sentem raiva não podem se aproximar-se de Deus. Pessoa que está constantemente enraivada. A pessoa tem que ter um coração puro. Uma pessoa que tem que ser, para ser segundo o coração de Deus, ela tem que ter um coração que não tenha raiva. E o coração de Davi não tinha raiva. Mesmo tudo aquilo que ele passava pelos seus familiares, por todos, não tinha raiva. Outro detalhe que o coração de Davi também não tinha, o coração de Davi não tinha orgulho. Também não tinha orgulho. O coração de Davi, um coração puro, é um coração sem orgulho, sem raiva. O coração de Davi também não tinha inveja. Davi não se sentava à mesa com seus irmãos, com sua família para comer. Era à parte. Aparentemente, entre aspas, ele era bastardo. Ele comia à parte. E ele não sentia inveja dos seus irmãos comendo com seu pai. Dá para acreditar numa fortaleza psicológica que era esse garoto. Ele não sentia inveja, não sentia raiva. Poderia muito bem, se fosse nos dias atuais. Porque fulano tem mais preferência do que eu. Começa a nascer a raiva, de um certo modo, aquela inveja. Davi não tinha isso. Porque para se tornar segundo o coração de Deus, sentimentos que não pode haver dentro do meu e do seu coração é a raiva, o orgulho e a inveja. Se houver qualquer um desses três itens, você nunca poderá ser chamado segundo o coração de Deus. Porque o coração de Deus não tem raiva, não tem orgulho e não tem inveja. Por isso o nome, segundo o coração de Deus. Davi não tinha esses pré-requisitos. Ele poderia muito bem ter sentido inveja em ver os seus irmãos sendo bem tratados, ele não. E ele sabia que ele era filho de Jessé. Mas o que sustentou esse garoto esse tempo todo a aturar tudo isso? Foram os ensinamentos de sua mãe. A sua mãe lhe ensinou algo que devemos aprender no nosso cotidiano. A mãe de Davi falava para Davi: o teu valor não vem de nada e de ninguém. O teu valor não depende de nada e de ninguém. O teu valor vem de Deus. Davi só esperava em Deus. Ele só buscava o perdão e o reconhecimento de Deus. Ele não se importava em se mostrar nada para ninguém. Ele não buscava a atenção de ninguém. Porque ele sabia que sua mãe lhe ensinava que o seu valor vem de Deus. Independente do que falassem dele, ele sabia que a única opinião que importava para ele era a de Deus. Não importava qual situação constrangedora ele passasse pelos seus familiares, mas ele sabia, a sua esperança estava em Deus. Ele foi doutrinado assim por sua mãe, que dizia: meu filho, o teu valor não vem de nada e nem de ninguém. Constantemente chamado de bastardo pelos seus irmãos, quem sabe até pelo seu pai. E sua mãe dizia: meu filho, o seu valor não vem de nada nem de ninguém. O seu valor não depende de nada nem de ninguém, da opinião de ninguém, depende de Deus. E ele botou aquelas palavras em seu coração. Quando o seu valor, quando você entende que o seu valor vem de Deus, você não precisa, são coisas que não vão caber no seu coração,
justamente ao que não tinha o coração de Davi, que era raiva, inveja e orgulho. Não vai ter. Porque a fonte que emana amor, essa sim, vem dele o nosso valor. Essa sim é que importa de verdade, realmente. E quando nós entendemos isso, aí sim podemos dizer que o nosso coração é segundo o coração de Deus. A partir do momento que estiparmos de dentro de nós orgulho, raiva e inveja, aí nós sabemos que Deus está conosco. E Davi se manteve vivo, passando por tudo isso durante 29 anos. E nesses 29 anos, quando ele estava no campo, vieram leões e ele matou. Vieram ursos e ele os matou também. Se você está vivo, é porque existe um propósito de Deus na sua vida. Porque se não houvesse propósito de Deus na sua vida, você não estaria mais aqui. Se você se permaneceu vivo até agora, é porque Deus tem um propósito na tua vida. E aí você tem que entender o valor que você tem. Não depende da atenção de ninguém. Não depende da aprovação de nada. Depende unicamente, exclusivamente de Deus. E quando você for começar a procurar o seu valor, para que as pessoas te reconheçam, pelas pessoas, você está indo no caminho errado. Você está procurando a aprovação de pessoas que são pecadoras igualmente a você. Mas quando você entende que o seu valor vem da parte de Deus, é Deus que te valoriza, e a maior prova disso é porque você está vivo, quando você começa a entender isso, essas outras coisas que acontecem são meras casualidades. Aí que está a grande... Desculpa. Aí que está a grande praga da sociedade, o grande mal que afeta a sociedade. É porque, infelizmente, somos ensinados e doutrinados desde pequenos que temos que ser aceitos pela sociedade. Ninguém tem que aceitar ninguém. Aqueles que dizem que talvez não tenha mais esperança no mundo. E nunca teve, nunca vai ter. A esperança é em Cristo, não é no mundo. É Deus que nos aprova. Não são nossos líderes, nossos familiares. Não. Se você reconhece o seu valor, você não precisa da aceitação e da aprovação de ninguém. Quando você vê essas pessoas que procuram ter essa atenção, hoje é mais comum os influenciadores, né? Os influencers que falam, né? Boa parte deles sofrem de depressão e ansiedade, porque eles precisam que alguém aprove eles. A sua nova moda, aprova o que ele lança, as suas falas. Alguém tem que estar sempre aprovando ele para ele se manter vivo, de um certo modo, senão ele morre de tristeza, de depressão. E a pessoa que é intrínseca, que ela conhece o seu valor intrínseco, que ele vale, porque Deus vela por ele, ele não se incomoda com esse tipo de coisa. Ele não se incomoda com qualquer tipo de situação que ocorrer. Se tentarem te cancelar, quem pode te cancelar é só Deus, meu querido. A sua vida continua, e se você está vivo é porque Deus tem um propósito. Você está compreendendo onde eu quero chegar?
Veja bem, olha a mente de Davi. Ele era jovem ainda. Quando todas essas agrúrias começaram a surgir na sua vida. Foi desde criança. Que mal, suponhamos que se fosse se realmente fosse filho de um adultério, suponhamos que fosse, não foi? Suponhamos que fosse. Qual pecado a criança teria cometido, o jovem Davi teria cometido para sofrer junto com a sua mãe? Nenhum. Mas eles faziam questão de que Davi sofresse e fosse humilhado por pura raiva, por puro ódio. Mas ele se permanecia ali, firme e fiel. Porque ele foi ensinado que o seu valor vem de Deus. Não vem de nada e nem de ninguém, mas vem da parte do Senhor. Então, essa é a nossa aula de número 9. Espero você na próxima semana. Como eu mexi com algumas mudanças aqui, estou impossibilitado de pegar o caderno para fazer a nossa oração em hebraico. Mas isso que eu só consigo se eu estiver no caderno, porque falar eu não sei, mas ler eu sei. Mas vamos fazer ela em português mesmo, sempre nós traduzimos a nossa, como de costume, né? A nossa oração, nossa bênção arônica está em Números, para que possamos nos despedir. E Números capítulo 4. E no vídeo da próxima semana, estaremos trazendo outro tema importantíssimo. Isso, Números capítulo 6. A bênção arônica. Versículo 24 até o 26 diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Porque é isso que você precisa. Reconhecer que o seu valor não vem de nada e de ninguém. E só assim você vai ter paz. Será abençoado. Se você quiser receber uma bênção da parte de Deus, seja você uma bênção. Que aí sim, as bênçãos vão te acompanhar. E por hoje é só. Espero você no próximo vídeo. Na próxima semana estaremos trazendo outra aula para conhecermos mais de nós. Sabemos o valor que temos para podermos servirmos a Deus com fidelidade, sem enganos, sem engodos, livre de complexos, depressões e ansiedades. Deixei passar um detalhe aqui, mas vou falar agora já no finalzinho, que é muito importante. Veja bem, o medo é a rejeição do futuro. É o que traz ansiedade. É o medo. Quando você rejeita o futuro, você corre um sério risco. Quando você começa a ficar com medo de coisas que nem aconteceu ainda, nem sabe se vai acontecer. Isso traz-nos a ansiedade. Já, cadê o outro aqui? Achei. O ressentimento é a rejeição do passado. Este é o ressentimento. Quando você rejeita o passado, isso é o ressentimento, que é um dos fatores que contribuem para a depressão. Já a raiva é a rejeição do presente. Ou seja, você está rejeitando aquilo que Deus te deu, que é o hoje, que é o agora.
você está simplesmente rejeitando. E aquilo quando você rejeita Deus, configura-se de um certo modo como uma idolatria. Então, o seu ato de ter raiva constantemente de tudo e de todos, isso é idolatria, porque você está rejeitando o presente, o que está acontecendo agora, pois tudo é da parte de Deus, é provisão. Lembre-se bem de uma coisa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.